Do ofício das leituras do dia 23 de dezembro de 2021, quinta-feira da quarta semana do Advento. Do Tratado de Santo Hipólito, presbítero, contra a heresia de Noeto, século III. Manifestação do mistério escondido. Único é o Deus que conhecemos, irmãos, e não por outra fonte que não seja a Sagrada Escritura. Devemos, pois, saber o que as Divinas Escrituras anunciam e compreender o que ensinam. Devemos conhecer o Pai como Ele quer ser conhecido. Glorificar o Filho como o Pai quer que o glorifiquemos. E receber o Espírito Santo como Ele no-lo quer conceder. Esforcemo-nos por chegar à compreensão das realidades divinas, não segundo o nosso arbítrio e interpretação pessoal, nem fazendo violência aos dons de Deus, mas seguindo os caminhos que o mesmo Senhor nos deu a conhecer nas Santas Escrituras. Quando só existia Deus e nada havia ainda que existisse como Ele, decidiu criar o mundo e criou o mundo pelo seu pensamento, a sua vontade e a sua palavra. E o mundo começou a existir como Ele o quis e realizou. Portanto, Deus existia na sua unicidade e nada havia de eterno com Ele. Nada havia fora dele. Só Ele existia. Era perfeito em tudo. Nele estava a inteligência, a sabedoria, o poder e o conselho. Tudo estava nele, e ele era tudo. E quando quis, e como quis, no tempo por ele mesmo predeterminado, revelou ao mundo o seu Verbo, por quem foram feitas todas as coisas. Deus possuía o Verbo em si mesmo, e o Verbo era inacessível ao mundo criado. Mas, fazendo ouvir a sua voz, Deus tornou-o acessível. Aquele que gerou a luz da luz reproduziu na criatura a imagem do Senhor, que é o seu próprio pensamento. Deste modo, aquele que só era visível para o Pai começou a ser visível também para o mundo, para que o mundo o visse e pudesse ser salvo. Este é a sabedoria eterna que se manifestou ao mundo como Filho de Deus. Tudo foi feito por Ele, mas Ele procede unicamente do Pai. Foi Ele quem deu a lei e as profecias e impeliu os profetas a falar sob a moção do Espírito Santo, a fim de que, recebendo a inspiração do poder do Pai, anunciassem os seus desígnios e a sua vontade. O Verbo manifestou-se, como diz São João. Este repete em síntese
o que os profetas haviam dito, demonstrando que aquele era o Verbo, por quem tinham sido criadas todas as coisas. No princípio era o Verbo. O Verbo estava em Deus. O Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e, sem ele, nada foi feito do que se fez. E mais adiante prossegue: o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam.